Uma das ferramentas que é possível fazer ou você digita a opção aqui via teclado, ou você pode criar antecipadamente a coordenada do ponto, para facilitar a sua obra. Então, vou dar um exemplo aqui meio clássico. Voltamos aqui na parte de obras e vamos aqui em pontos, medições e código. Aqui serão os pontos medidos que irão aparecer juntamente com os pontos criados, né, virtualmente, todas as medições de GPS e temos aqui ao lado ainda os pontos de referência. Aqui eu aconselho sempre digitar coordenadas de pontos que serão locados ou serão pontos de base, porque nessa aba pontos de referência, esses pontos não deslocam se houver alteração de sistema de coordenada. Então é muito importante que eles estejam aqui. Então vou clicar em adicionar e eu vou colocar aqui, por exemplo, um ponto A1 de exemplo. O ponto 1 tá bom. Aqui eu quero que seja coordenada 300.000, só de exemplo, e 7.500.000. A minha base, né? Minha cota aqui, 567 metros. Pronto. Também poderia colocar essa opção aqui embaixo, né? Se eu tiver em latitude e longitude, eu digito aqui dessa forma aqui. E aceito. Por que isso é importante? Porque aqui agora ele adotou como um ponto de referência e ficou na memória da minha obra. Quando eu for iniciar a base num ponto conhecido agora, iniciar a base sobre um ponto conhecido. Permitir ligar o Bluetooth, vou ligar. Receptor conectado. Pronto. Base ID, posso alterar aqui. Recomendo aqui, toda vez que for iniciar uma base nova, que seja no mesmo ponto, sempre que chegar nessa tela, trocar. Por exemplo, hoje eu vou iniciar no ID1. Depois do almoço, se eu quiser voltar nesse ponto e ligar novamente, mesmo que é a mesma coordenada, nessa tela eu voltaria e colocaria 2. Se amanhã eu voltar e precisar colocar nesse marco novamente, quando eu chegar nessa tela, eu coloco 3. Procurar não deixar sempre o mesmo ID, tá? Aqui código, se eu for de interesse, eu posso escrever alguma coisa aqui, base. Altura da antena, nesse momento nós medimos a altura do receptor, que é a parte onde a rosca inferior aí do aparelho, a parte de baixo, encosta no suporte da base, onde os dois se encontram, é a nossa referência de medir até embaixo. Então aqui, por exemplo, 1,89 m. E aqui a opção de gravação de dados brutos, né, para poder fazer um pós-processamento depois via PPP ou via RBMC. Aí a gente precisa gravar dados no cartão de memória. Então essa opção a gente liga. A taxa de gravação pode manter a 1 segundo. E aqui em arquivo PP é o nome do arquivo que ficará dentro do cartão de memória. Então, por exemplo, eu vou colocar um B de base e a data de hoje, 20/08, por exemplo, só para se orientar. Ou fica a critério aí de cada um. Tipo de arquivo, aqui ele pode deixar o default, possivelmente irá aparecer Hynix também, né, além do default. Eu aconselho gravar em default, sempre o nativo do equipamento e futuramente, se for necessário, converter para Hynix, para poder fazer os próximos passos. Então aqui na sequência clicamos em avançar. Aqui ele deu que já está em uso. Deixa eu ver. Aqui, estação de referência. Essa opçãozinha não iria aparecer para vocês. E aí a gente cairia aqui, ó, para buscar o ponto de referência. Poderíamos ir direto no CAD, né? Que se eu clicar aqui em CAD, eu vou acessar aqui e aí já vai estar aparecendo os meus pontinhos aqui e eu clico na minha base. Pronto, e ela vem para cá com as informações que eu dei. Ou eu poderia ir diretamente nos pontos de referência. Por exemplo, deixa eu tentar aqui simular. Aqui, ó, pontos topográficos ou pontos de referência. Como eu digitei no referência, clico aqui e eu venho aqui e busco o meu ponto base. E avanço. Criar sistema local na base. Aqui a gente não liga, deixa desligado.
e clica em iniciar a base. Aqui eu não vou iniciar porque eu estou no modo simulador, então eu não tenho equipamento conectado aqui. Mas aí, após clicar nesse botão, irá aparecer a mensagem base iniciada com sucesso. Tomem cuidado que se aparecer alguma mensagem informando que a posição está 5 segundos fora, então cancela, volta tudo e verifique sistema de coordenadas, verifique coordenadas da base, verifique altitudes da base, se está tudo correto, porque essa mensagem de 5 segundos indica que a posição do equipamento está fora do que ele realmente tem de coordenada ali. Então, ou uma coisa ou outra, né? Então, só para deixar claro isso. Então, essa é a opção por iniciar a base num ponto conhecido.